Minha gente, boa noite. Aqui temos nosso irmão Adalberto, do Peixotinho. Nani Mendonça não pôde vir. Ele está fazendo a nós o obséquio de substituí-la. E como sempre, nós sorteamos um trecho do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, O Espírito Emmanuel. Adalberto abriu ao acaso e caiu o número 72, intitulado Não às Palavras. E o trecho é de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Então nós todos somos os que andamos inchados, isto é, ainda não temos a necessária humildade. Inchados de quê? Da vaidade, do orgulho, da presunção, do pensarmos que sabemos o que não sabemos, que nos escapa ainda a essência das coisas. E o texto de Emmanuel começa assim: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. O mais importante na perspectiva espírita é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec é importante, foi o sistematizador das perspectivas da espiritualidade superior, mas a figura principal continua sendo Jesus, uma figura de absoluta simplicidade, de absoluta humildade, filho unigênito do Pai, quer dizer, o filho mais velho do Pai. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, quer dizer, toda vez que nos referimos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. E nós nos esquecemos daquela passagem evangélica muito clara entre Jesus e a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. A mulher samaritana perguntou a Jesus se era para adorar o Senhor naquele monte, era o Monte Garizim, ou em Jerusalém. E Jesus responde: chegará o tempo, e já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e assim quer Ele os verdadeiros adoradores. Então não é a materialidade das coisas. O Evangelho tem de estar no coração. As construções materiais apenas atendem à nossa infantilidade espiritual atual. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. O egoísmo é uma coisa muito entranhada em nós, porque é resquício da nossa animalidade primitiva.
É preciso não esquecer que nós ainda temos um corpo animal. Então, quando Deus criou o homem à imagem, a sua imagem e semelhança, conforme o texto bíblico, isso não quer dizer a semelhança com o corpo material. Isso quer dizer uma semelhança futura, quando sejamos espíritos puros, completamente desmaterializados, à semelhança do Pai. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. O que é importante é essa harmonia no coração, é o equilíbrio de mente e de coração, que se conquista aos poucos, vagarosamente, no decorrer das existências. Uma só vida, mas muitas existências. A personalidade vai se esboroando com o passar dos séculos, a individualidade é o que persiste. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. Ninguém pense que vai se angelizar da noite para o dia. Nós somos espíritos muito imperfeitos, nos falta, como se disse, a virtude principal do amor, que é a humildade. Ninguém se engane a esse respeito. O céu não é nada de obtenção fácil, é de obtenção gradual, e a pessoa tendo a consciência de sua própria inferioridade e de sua própria natureza ainda animal. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. O verbo, a palavra, etc. Urge, todavia, fugir aos abusos do palatório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Quer dizer, nós falamos geralmente muito sobre coisas triviais e nos esquecemos de falar sobre coisas essenciais, sobre coisas do Espírito eterno. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isto mesmo, sublimada e eterna. Então são os dois polos fundamentais, a sabedoria, o entendimento e o amor. Quando Jesus reduz tudo a amor, ele recomenda que se ame com todo o entendimento, com toda a alma. O entendimento é fundamental e é preciso evitar no entendimento o precipício da vaidade. Então nosso irmão Adalberto vai pronunciar a sua palestra. Ele humildemente diz que é uma conversa. Então vamos conversar. Aqui estamos, agradecidos a Deus pela oportunidade, né, que nos é concedida, mais uma vez, estarmos juntos, trabalhando pelo mesmo ideal, não é? É o ideal da doutrina espírita, trazida pouco mais de 157 anos, uma doutrina recente, novíssima. Não é? E que Jesus, quando esteve entre os encarnados,
prometeu que na época própria enviaria o Consolador, não é? E que ele iria permanecer com toda a humanidade e para a eternidade. E nós vemos que os ensinamentos da doutrina espírita, que o Evangelho redivivo, é o Evangelho de Jesus, agora de maneira mais compreensiva, mais clara, mais objetiva. Jesus, há 2000 anos, não podia dizer o que a doutrina espírita nos diz hoje. A interpretação do pensamento de Jesus, feitas por Allan Kardec, que é o nosso professor. Jesus é o mestre, Kardec o professor, e nós somos os alunos. Estamos aprendendo com ele, né? E aquela pleiade de espíritos que deixaram a sua contribuição na codificação da doutrina espírita. A contribuição desses espíritos são enormes. E nós temos aí o Emmanuel, que contribuiu também no trabalho da codificação da doutrina espírita. As mensagens, né, que ele traz para nós, através desses livros que formam uma coleção Fonte Viva, que é o Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. Cada livrinho desse traz 180 mensagens, não é? E esta que foi lida agora foi maravilhosa em relação às palavras. E hoje pela manhã, nas nossas reflexões lá na Fraternidade Espírita Peixotinho, Humberto faz a abertura, que é o presidente do conselho da casa, trouxe o Evangelho de Tiago, o capítulo 3, e é sobre palavras. Quando você me pediu para abrir o livro, nós abrimos sobre palavras. Então, estamos necessitando, não é, de usar bem as nossas palavras. E Jesus nos ensinou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. A responsabilidade nossa é muito grande, né? Quantos sofrimentos nós não podemos causar ao nosso próximo através do uso da palavra, não é? Humberto de Campos, em um de seus livros, não me lembro qual, um dos causos, né, que ele conta é que uma senhora foi vítima de um crime, de um assassinato, por causa das palavras mal empregadas. Então era uma jovem muito bonita, não é? O marido muito ciumento, não é? E ela era muito visada, muito invejada pelas pessoas onde ela vivia. E eis que um dia uma pessoa entra na sua casa, uma tarde, e a pessoa avisa, telefona, né, para o marido, dizendo que tinha entrado um homem lá na casa e já fazia algumas horas que estava lá. Então, o homem sai do trabalho, não é, e vai para casa como louco. Ao abrir a porta do quarto, ele estava no quarto ajoelhado, né, fazendo algum serviço. Ele não discutiu, então já foi logo matando, não é, aquela criatura. Então é isso, o mau uso das palavras. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós muitas vezes somos agredidos por palavras, não é? Hoje faz mais ou menos um mês que nós fomos agredidos por uma pessoa doente, uma doente mental, agredida por palavras muito fortes, não é? Tudo mentira. Mas nós precisamos, né, dessas coisas, faz parte do nosso progresso espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, um dos livros dele sobre mediunidade e bênção, né, ele diz, da ontem nós estudamos isso com o grupo mediúnico, diz: Deus não nos criou para sermos felizes ou infelizes. Deus nos criou para nós evoluirmos, não é? Então, através desse processo de felicidade, nós vamos alcançando no nosso dia a dia, a proporção que vamos ampliando os nossos conhecimentos, então nós vamos nos tornando pessoas felizes ou infelizes através dos erros, dos equívocos que nós cometemos. Estamos sujeitos ainda a cometer esses equívocos, não é?
Como vocês sabem, nós vivemos num mundo de provas e expiações. É um mundo atrasado ainda, está no segundo estágio. O primeiro é o mundo primitivo, não é? Depois chega o estágio do mundo que nós estamos a habitar. Nós já passamos por aquele estágio de mundos primitivos. Então estamos no estágio superior de mundo, não é? De provas e expiações. Caminhando para um mundo de regeneração, depois mundos ditosos e mundos celestes. E um dia, com certeza, nós alcançaremos esse estágio. Não é? Tem um escritor espírita, grande trabalhador, Dr. Júlio Capilé. Ele reside em Brasília atualmente, está com mais de 90 anos, 94, 95 anos, mas dedicado ao trabalho. Está sempre trabalhando na comunhão espírita em Brasília. Em um dos livros que ele escreveu, ele nos afirma: um dia nós seremos anjos. É o subtítulo do livro. Um dia nós seremos anjos. Estamos aqui para isso, para alcançarmos esta angelitude. E nós temos Jesus, não é, como nosso modelo e guia. No domingo colocaram na caixa postal de minha casa uma mensagem: precisamos eleger um governante para este mundo, de uma determinada religião, não interessa a qual. Mas esse papelzinho, precisamos eleger um governante para o nosso mundo. Nós espíritas já temos o nosso governante, que é Jesus, é o nosso modelo e guia. E como os espíritos afirmam, é o governador do planeta. Jesus é esse espírito superior que não reencarnou, ele encarnou em nosso planeta. As experiências de reencarnações foram antes, não é? E nós temos o nosso governador, que é Jesus, é o nosso modelo e guia, não é? Então nós temos a felicidade de termos descoberto, não é, este governador que nos orienta, nos ilumina, se preocupa conosco, não é, para que nós possamos corresponder à expectativa de Deus nesta experiência reencarnatória, que deve ser muito bem aproveitada. Como diz os espíritos, a fila é grande, é enorme, não é? São bilhões. Chico Xavier já afirmou que é 4 ou 5 vezes maior que o número de encarnados. Nós atualmente somos 7 bilhões. Então temos quase 30 bilhões de desencarnados aguardando, não é, a sua vezinha para reencarnar. Então aproveitemos muito bem essa oportunidade que o Pai nos concedeu, né, de estarmos aqui crescendo espiritualmente, e que estas reencarnações sejam em períodos mais curtos, que possamos aproveitá-las muito bem. Vamos ao tema. Como o tempo voa, né? Tem um orador espírita, não esqueço nunca, Melo, Antônio Melo, pessoa humilde, simples. Ele era um motorista, tinha um táxi, não é? E ele fazia isso, fazia palestras no Peixotinho, era do Alta de Souza, em várias casas espíritas. E ele dizia que o relógio é materialista, não é? Não é espiritual, é materialista, se preocupa, não é? Quer fazer a tarefa dele. Ele está fazendo, e muito bem. Nós precisamos, né, ser disciplinados. Mas é tão motivador falar sobre a doutrina espírita que muitas vezes a gente vai deixando para o final o tema escolhido, que é muito importante esse tema. É muito importante. Vamos a ele. Tem algumas anotações que a gente vai aumentando a idade, a cabeça começa a falhar, não é, que é natural, faz parte. Nós precisamos ter esse entendimento para viver melhor, nos esforçarmos mais, não desistirmos, não é? Que às vezes dá vontade de desistir. Eu não vou não, eu esqueço de tudo. Mas tem um papelzinho. Quem está mais atualizado usa o computador. Eu ainda não tive, não é, essa felicidade, essa motivação, né, de ter acesso. Já tentei, já desisti. Eu vou ver se tento mais uma vez, que nos ajuda tanto, né, nas palestras, projetar aquilo que nós queremos comunicar aos nossos irmãos. Então o tema que nós escolhemos, né, foi a virtude do perdão.
não é? O perdão, e Jesus sempre se preocupou. O Evangelho é um convite constante à prática do perdão. Tem o capítulo 10 do Evangelho, não é, que fala, é totalmente esse capítulo, é sobre o perdão e como é importante. E Jesus iniciou o seu messianato, o seu trabalho com o perdão. E concluiu com o perdão. Foram as últimas palavras do Mestre na cruz. O que foi que Jesus disse lá na cruz, nos últimos instantes que esteve encarnado? Quem lembra? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Não é? O sofrimento é tão grande, aquele que não perdoa. Como sofre a criatura que guarda mágoas, guarda rancor em seu coração. O sofrimento é terrível, não consegue alcançar a paz que todos nós almejamos. E Jesus começou, não é, seu trabalho com o perdão. É o paralítico, a cura do paralítico, lá na cidade de Cafarnaum, onde residia Pedro, onde foi instalada ali aquela casa, a mansão do caminho, onde Pedro passou, não é? Depois a receber os doentes, os necessitados, mas antes teve aquela convivência com Jesus e depois deu continuidade ao seu trabalho. E Pedro instalou naquela casa o primeiro evangelho no lar, que a doutrina espírita recomenda tanto, não é, a todos os frequentadores das casas espíritas. Tem palestras sobre o evangelho no lar, a importância desse encontro familiar, não é, permitir a entrada de Jesus em nosso lar. Então é uma prática que todos devemos nos esforçarmos para realizarmos em nossa casa. Nós temos essa experiência há mais de 50 anos, com a minha família como casado, não é? E anteriormente com meus pais, desde criança que nós vivenciamos essa experiência do Evangelho no lar e nos sentimos muito felizes, porque quando nós implantamos o Evangelho no lar, é designado um espírito superior a estar com aquela família naquele dia, ajudando, fluidificando a água, iluminando nossas mentes para uma compreensão mais profunda do que o Mestre quis dizer há 2000 anos. E vamos ao tema, o paralítico, a cura do paralítico. Então existia um homem na cidade de Cafarnaum e que soube que Jesus, naquele dia, estaria ali atendendo aos sofredores, cegos, aleijados, leprosos, pessoas que estavam passando por experiências difíceis em sua vida. E ele tinha certeza que o mestre iria atendê-lo, não é? Então conseguiu com os amigos, 4 amigos, a carregar a sua cama e levar, que ele não podia andar. Então deslocavam ele sobre uma cama e levar até a casa onde estava Jesus. E ao chegar, viu uma multidão no entorno da casa. Ele não conseguia entrar. Então teve a ideia de pedir aos amigos que o conduzissem, elevasse pelo telhado, destelhasse a casa para poder ele descer, não é? E eles conseguiram fazer isso. Trabalho enorme, descer uma cama, afastar, quer dizer, a coberta para ele descer. E ele chegou próximo a Jesus com muita fé, a certeza que sua dor a partir daquele instante iria desaparecer, né? Então Jesus chama pelo nome daquele homem, não é? E ele acha aquilo muito interessante. Ele não me conhece e me chamou pelo nome. Mas Jesus conhece a todos os seus irmãos, conhece a todos nós, não é? E Jesus, naquele instante, disse: perdoados estão os teus pecados. E aquilo serviu de crítica para os fariseus. Quem é esse homem que tem poder de perdoar os pecados? E Jesus disse: é muito mais fácil eu dizer perdoados estão os teus pecados do que dizer levanta-te e anda, não é? Porque perdoados estão os teus pecados
libertaria o homem, não é? Aquele homem estaria liberto, não é? Mas só que a Amália Rodrigues, no livro Primícias do Reino, não é, fala sobre esse caso. E diz que aquele homem, ao sair dali, foi para ambientes não bons, onde tinha bebedeiras, mulheres, para comemorar, não é, a cura que havia alcançado. E ela não fala sobre o depois. Provavelmente essa criatura iria cair mais uma vez. Mas Jesus deu a lição, deixou para todos nós, o exemplo, não é, do perdão. Esse esforço que nós deveremos empreender no nosso dia a dia. Perdoar aqueles que nos ofendem, nos agridem, nos caluniam, porque eles é quem sofrem. O sofrimento maior é deles, não é o nosso. Não é? Nós precisamos passar por essa experiência. Então é importante nós termos esta compreensão. Nós certa vez recebemos lá no atendimento fraterno, já faz algum tempo, uma jovem, não é, que chegou triste, uma jovem de uns 30 anos mais ou menos, triste, muito, sofrendo muito, chorando em determinados momentos, não é? E ela, no seu desabafo, ela disse que vinha sofrendo há muito tempo, desde os 8 anos de idade, porque não aceitava a separação do pai e sua mãe. Então aquilo causou muito sofrimento e já estava com 30 anos e sofrendo. Né? Nós conversamos muito, falamos, né, sobre a necessidade do perdão, que ela poderia até contrair doenças físicas, o que acontece, não é? A pessoa vai se desgastando emocionalmente, e isso vai se refletindo, não é, pela mente da criatura, agredindo as células saudáveis do corpo humano. Vem a gastrite, não é? Pode vir um câncer, pode vir problemas de coração, não é? Então é muito importante ela se esforçar para perdoar. Se eu sei que você não vai sair daqui e perdoar seu pai, mas você vai começar a trabalhar para perdoar o seu pai. Você só vai encontrar a paz e a felicidade no dia que você perdoar o seu pai. É preciso compreender. Nós somos individualidades. Nós somos evoluídos igualmente. Então nós temos que exercer essa virtude da compreensão. Isso vai te ajudar. E conversamos muito. Ela agradeceu, saiu feliz. Não voltou mais para atendimento. Provavelmente está trabalhando, né? Alcançar essa virtude do perdão para ser feliz ou voltar a ser feliz e cessar o seu sofrimento. Nós temos o maior perdão de Deus para seus filhos, é a experiência da reencarnação. Este é o maior perdão de Deus, que nos dá sempre oportunidade. Jamais nos condenam, não é? Como as religiões tradicionais afirmam a existência do céu, do inferno, depois foi criado o purgatório, não é? Para diminuir um pouco o sofrimento das criaturas. Mas nós sabemos que Deus é amor. Não é? Deus jamais vai condenar os seus filhos e nos dá sempre a oportunidade. Então, o maior perdão de Deus é a reencarnação, que deverá ser muito bem aproveitada por todos nós, como nós falamos aqui já no início. No Evangelho traz um outro ensinamento, esse é o mais conhecido. É tão falado isso, e a gente ainda resiste, não é? Foi quando Pedro disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu o perdoarei? Quantas vezes? Aí Pedro diz: até 7 vezes. Jesus diz: não, 70 vezes 7 vezes, não é? Querendo dizer que esse perdão é eterno, esse perdão é infinito, não é? Então não tem limites, é perdoar sempre. Está em Mateus capítulo 8, versículo 15, 21 e 22. Então é mais um ensinamento de perdão. E Chico nos relata, através das suas obras, a experiência que ele vivenciou com uma mulher
que o procurou certo dia, era muito angustiada, dizendo que vivia já há 30 anos com o marido e que não suportava mais. Então ia se separar, não aguentava. Era 30 anos de convivência com o ébrio, com o alcoólatra, um alcoólatra inveterado. E era sofrimento para ela, para os filhos, e ela precisava se libertar daquilo. Aí é quando o Chico traz esse ensinamento de Jesus para ela. O perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí a mulher diz, olha, se é 70 vezes 7 vezes, então eu convivo com ele há 30 anos. Então se eu perdoei, estou perdoando, não é? Se eu perdoei, esse perdão da boca para fora, se eu perdoei 100 vezes por ano, então eu já perdoei ele 3.000 vezes. Então já estou liberta. Aí aqui ele inculcou, o Chico, né? Ele ficou preocupado. E depois, conversando com Emmanuel, não é? Emmanuel, e para sair dessa? No diálogo lá, dele mentalmente, para sair dessa. Não é? Aí Emmanuel acrescenta mais ainda. Não é 70 vezes 7 vezes, mas sim a cada falta. Então perdoar sempre. A cada falta cometida. Não tem limites esse perdão. E vem outro ensinamento muito importante de Jesus. O reconcilia-te com o teu adversário. Como é importante nós fazermos essa reconciliação enquanto estamos a caminho com ele, que é mais fácil. Estamos encarnados, estamos vendo um ao outro. Se não podemos ver, nós podemos orar, não é, por aquele. E as nossas preces, nossos pensamentos, nossos sentimentos chegam até os nossos irmãos, não é? Através do fluido, quer dizer, esse fluido cósmico universal que origina tudo no nosso universo. E nós podemos atingir, quer dizer, os nossos irmãos através desse fluido. E depois, quando acontece o desencarne de um deles, vai ser mais difícil, não é? Nós nos reconciliarmos. E às vezes existem perseguições que duram séculos, milênios, sem conseguirmos, não é, nos reconciliarmos com aquele a quem nós agredimos ou a quem fomos agredidos. Então é importante nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos enquanto estamos a caminhar com eles. É mais uma recomendação de Jesus sobre o perdão. E sobre isso nós temos também o exemplo, não é, de Divaldo Pereira Franco, que é um outro grande, né, trabalhador da doutrina espírita. Divaldo conta que em 1984 ele começou a sentir dor no peito, quer dizer, dor muito forte, não é? Angina, não é? E aquelas dores cada dia aumentando. Foi a um médico e o médico disse, olha, você, pelas dores que você está sentindo, você poderá ter de 4 a 6 meses de vida. Então procure repousar para viver, quer dizer, um pouco mais. Então aproveite esses últimos meses de vida que você tem, não é? Edivaldo começou a se preocupar e quis repousar. Então, numa segunda-feira, após a consulta do médico, que foi durante o dia, à noite, ele resolveu não ir para a reunião mediúnica, não é? E faltavam 10 minutos para começar a reunião. E chega o seu guia, né, Joana de Ângeles, e Divaldo, o que é que estás fazendo aí? Não, eu estou repousando, estou descansando, porque o médico me deu de 4 a 6 meses de vida. E eu hoje, pela dor que estou sentindo, eu estou 95% morto. E Joana diz, eu estou 100% morta e estou trabalhando. Vamos trabalhar. E eu vou para a sala. E foi embora. O espírito, né, Joana de Ângeles, foi para a reunião mediúnica. Edivaldo fica angustiado, não é? E faltando 10 minutos, ele chama um dos seus filhos
lá da Mansão do Caminho, para o acompanhar, evitar que ele sentisse a dor e caísse. E ao aproximar-se da porta, né, pede para que o jovem ande, faltando um minuto, vá na frente dele para poder botar o pé na porta, porque lá, Divaldo diz, a disciplina é muito grande. Então fechou a porta, fecha a porta, 8 horas fecha. Então deu tempo para ele chegar e participar do trabalho. E na reunião foi dito que ele precisava perdoar. Então ele disse, mas eu já perdoei. Depois que começou a diagnosticar essa minha doença, eu comecei a me preocupar com as pessoas. E comecei a perdoar aqueles que me agrediam, que me ofendiam. Né? Eu estou fazendo esse trabalho. Mas o Espírito revelou, tem um caso de perdão, não são esses, mas é um outro. Você precisa perdoar esta pessoa. E eis que um dia aparece em sua vida esta pessoa. Ele melhorou, não é? Depois da reunião mediúnica, ele melhorou, as dores diminuíram, não é? E eis que um dia ele encontra essa pessoa que odiava Divaldo Pereira Franco. Tinha muito ódio, talvez inveja, não é? E disse que ia assistir às palestras dele, e quando ia assistir, ficava soltando aqueles petardos de ódio para ele. Ele diz, esse indivíduo não morre, cada vez que eu venho ele está mais saúde ainda, pregando, né, a doutrina, e não morre, não tem jeito. E eis que um dia aquela pessoa se aproxima, não é, de Divaldo e diz, olha, não tem jeito, eu estou para desistir, eu não suporto você, eu te odeio, e eu queria que você me perdoasse. Divaldo diz, mas eu vou perdoar o quê? Se eu não te conheço, não tenho mágoa nenhuma de você, não fui ofendido por você, o que é que eu tenho para te perdoar? Mas eu quero que você me perdoe. Eu insisto nisso. Aí Divaldo disse, então me dê um abraço. Me deu um abraço. Aí se abraçaram fortemente, mas o homem repetiu, mas eu preciso do seu perdão. Me perdoe. E Divaldo disse, então você quer, eu te perdoo. E a partir dali, Divaldo recuperou totalmente a sua saúde, não é? Então nós deveremos ter este cuidado, né, de nos esforçarmos para não guardarmos mágoa, não guardarmos rancor do nosso próximo, e compreendermos que são criaturas doentes e eles sofrem mais. O maior sofredor é aquele, não é, que nos agride, que nos ofendem, nos caluniam, não é? Um outro exemplo maravilhoso no Evangelho de Jesus é sobre o alto perdão. É um dos ensinamentos mais bonitos do Evangelho, não é? Eu certa vez, faz muitos anos, eu senti um momento de forte emoção. As lágrimas vieram aos meus olhos quando eu li aquela passagem do Evangelho que é tão conhecida por todos nós, não é? E era muito conhecida por mim, mas naquele dia, naquele momento, eu me emocionei. Não sei o porquê daquele acontecimento. Aquele ensinamento, a parábola da mulher pecadora, né, que é conhecido por todos nós, a mulher pecadora, e que algumas pessoas confundem com Maria de Magdala. Não tem nada a ver. Maria de Magdala é um personagem, a pecadora é outra, né? Então aquela mulher que ia ser apedrejada de acordo com as leis de Moisés, não é? Ia ser apedrejada, e levaram ela até Jesus. E o estranho, não é, que Moisés, quando recebeu o decálogo, tem o não matarás, mas no Velho Testamento tem o olho por olho e o dente por dente. Então aquela mulher ia ser lapidada, ia ser apedrejada, morrer por apedrejamento, porque havia cometido adultério. E Jesus, aquela turba agitada, né, gritando, querendo matar, eliminar aquela criatura do convívio deles, não é? Aí pergunta como proceder. Está escrito na lei, não é? Para ser apedrejada a criatura que comete o adultério. Jesus não responde a eles.
e diz que as únicas palavras não pronunciadas, mas escritas, foi: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus escreveu isto na areia. E eles, quando começaram a ler aquelas palavras, e lendo até através de pensamento, porque Jesus atingia também a cada um deles através do pensamento, não é? Então, começaram a se retirar. E quem se retirou primeiro? Os mais velhos, os maiores pecadores, não é? Começaram a se retirar e deixam a mulher sozinha. E Jesus pergunta a ela: onde estão aqueles que te acusavam? E a mulher responde: foram embora. Então Jesus diz: mulher, vai e não peques mais. Não é? Esse não peques mais, ela começa ali a exercitar, dizer, um alto perdão pelo erro cometido. Não é? Mas ela foi vítima. E aqueles homens, naquele momento, não se preocuparam com o conquistador, que existiu ali um conquistador. Existiu o marido, que na certa não estava correspondendo, não é, à responsabilidade, não é, de um homem casado. Então houve falhas ali. Quer dizer, ela não errou sozinha. Teve outros que proporcionaram a ela a prática daquele erro. E ali é um exemplo do auto perdão. Ela começar a se auto perdoar, refletir, quer dizer, sobre os erros cometidos. E acontece também o auto perdão muitas vezes através do aborto. O aborto, então, é um ato que a criatura deve exercitar, esse auto perdão. Foi ela mesma que cometeu, não é? E ela é a maior vítima daquele ato. Quantos espíritos não começam a ser um obsessor daquela que impediu, não é, a sua reencarnação? Nas reuniões mediúnicas é comum estar sempre chegando, não é, espíritos revoltados com aquelas mulheres que praticaram o aborto. Não é? Muitas vezes praticam por ignorância, pela falta do conhecimento, que Deus é Pai, Deus é amor, e vê os atenuantes, né, que levaram àquela prática. Certa vez eu estava fazendo uma palestra, foi no Alta de Souza, isso há mais de uns 30 anos mais ou menos. Eu estava iniciando na tribuna, não é? E agradeço muito a Milton, ex-presidente do Alta de Souza, foi quem me colocou. Embora sendo espírita desde criança, mas eu sempre fui tímido. E ainda sou muito tímido. Né? O Peixotinho foi que me ajudou a me soltar. Mas eu ainda sou muito tímido. E fiz uma palestra sobre o aborto. Eu, como trabalhava na universidade, peguei material lá das aulas e levei vários fetos, com meses diferentes, não é? Uma palestra sobre o aborto. E mostrei, falei sobre o aborto, e no final uma senhora se dirigiu a mim, não é? Chorando e dizendo que estava sofrendo muito e que não sabia que com 3 meses, não é, já tinha um feto já totalmente formado, com todos os membros, cabeça, tronco, não é, os membros, braços, pernas, totalmente. E ela viu e disse que não sabia, pois o que diziam a ela, que ela tinha dentro era um bolo de carne, quer dizer, um pedaço de carne. Naquela idade não tinha problema, que podia cometer o aborto, não é? Então essas pessoas são ajudadas pelo Pai, não é? Deus não abandona os seus filhos e vê a ignorância de cada um. E o sofrimento é bem menor e oferece oportunidades de refazer, não é, aqueles erros que nós cometemos. O auto perdão. Nós temos, eu trouxe para vocês uma experiência muito bonita, não é, relatada em uma revista sobre a bailarina. Que exemplo, que lição de perdão aquela jovem deixou para
todos nós. Então conta ela que era uma menina pobre, filha de um homem que trabalhava em minas de carvão, lá na uma daquelas colônias da Grã-Bretanha, da Inglaterra, não é? E ela tinha muita vontade, não é? Sonhava ser bailarina, mas achava difícil aquilo devido à situação social que ela convivia, não tinha condições, mas ela sempre alimentou esse sonho, não é? E consegue concluir, quer dizer, o curso básico, o curso primário, e depois se inscreve em uma escola de danças, não é? E ela vai crescendo, vai evoluindo e consegue alcançar aquele sonho de criança. Ela chega a se tornar, quer dizer, uma bailarina do balé Bolshoi, que é o maior balé do mundo, na Rússia. Ela alcançou esse objetivo, não é? E criança muito dedicada, ajudava seus pais, a sua mãe em casa, nas tarefas domésticas. Então era um espírito evoluído e conseguiu realizar-se, não é? E eis que chega o dia da apresentação do maior balé, que é o mais conhecido no mundo, é o Lago dos Cisnes, não é? E toda bailarina sonha em ser a dançarina principal, né, daquela peça de Tchaikovsky. E ela consegue realizar aquele sonho. Então faz a sua apresentação e já no final, não é, quando a floresta e vão se retirando, quer dizer, os animais, aqueles dançarinos, tudo que compunham aquele balé, os cisnes vão se afastando e deixa a bailarina só, que é um dos cisnes, que ela representava através do balé. E quando ela dá o salto final, o salto da vitória, já sendo aplaudida pelo grande público ali presente, eis que o assalpão se abre misteriosamente e ela cai no assalpão e fratura os 2 pés. Aí começa o calvário daquela jovem, quer dizer, que tinha conseguido realizar o sonho e que não ia ter uma continuidade aquele sonho. Então, ela começa a sofrer, mas vai se resignando, não é? Vai se resignando e lembra, né, dos ensinamentos do pai, de sua mãe, e um ensinamento maravilhoso que ela deixou também para nós. Certo dia, ela ainda criança, os pais levaram a uma feira próxima à sua casa, né, feiras de artesanato, né, e ela viu, quer dizer, um par de sapato muito bonito, e ela sonhava ter um sapato. Ela andava com aqueles tamancões, não é? Tipo holandeses, não é? Aqueles tamancos de madeira, e ela sonhava possuir um sapato. E o pai disse: minha filha, o importante é nós termos os pés e não termos o sapato, porque depois você poderá ter esse sapato. E o ruim é ter o sapato e não ter os pés. É o que estava acontecendo com ela, não é? Seus pés estavam envolvidos por um par de pantufas, aquele chinelo grosso, para esquentar os pés. Não podia mais usar o sapato. Então permitam-me ler o pedacinho, né, desse caso, dessa história dessa mulher, para nós não perdermos os ensinamentos que ela deixou para todos nós sobre o perdão. Então aquela jovem, né, se aproximou, uma jovem se aproximou dela, queria visitá-la, não é? A jovem com cerca de 25 anos aproximadamente, não é? E naquele diálogo, tendo com aquela ex-bailarina, ela confessa o crime que cometeu. Ela diz que tinha 5 anos de idade e que sua tia era bailarina também.
era a segunda bailarina. E a tia, revoltada, né, no dia daquela grande apresentação, diz à sobrinha: ou eu só queria que algo de ruim acontecesse com esta criatura, porque ela não me dá vez, não me dá chance, não me dá uma oportunidade de eu me apresentar. Ela é sempre a primeira, é sempre a melhor. Isso me causa constrangimento, sofrimento. Eu queria que acontecesse algo, aquele assalpão se abrisse na hora que ela estivesse encerrando a sua apresentação. E a menininha, a sobrinha de 5 anos, inocentemente, sabe onde é, convivia com a tia, né? Onde era a chave que puxava para abrir o assalpão. Vai lá, e quando a bailarina dá aquele último salto do cisne para a morte, ela cai no assalpão. Ela contou isso àquela jovem e pede que a perdoe. Aí ela diz, como Divaldo disse: mas eu vou perdoar o quê? Se eu não me sinto ofendida, eu não tenho que te perdoar. E diz a jovem: a ex-bailarina encostou-se naquela cadeira de 20 anos de paralisia e morte de seus sonhos. Digeriu o drama e viu a moça crucificada no remorso. Com lágrimas nos olhos, respondeu-lhe: eu não posso perdoar. O perdão faz pressupor uma mágoa anterior. E como eu nunca tive de você, eu não posso perdoar. Eu a liberto da culpa. Você é quem terá que se perdoar. Você é tão nobre, tão madura, que só poderei amá-la. Não posso perdoá-la, porque tenho sentimentos, nem de você, nem da vida. E dobrando-se, abraçou-a, encostando a sua cabeça à da jovem arrependida. Chorando copiosamente, ela cantou com muita suavidade os últimos passos do balé, quando o cisne tombou e a cabeça da bailarina, caindo sobre a mão distendida no chão, representa a morte do cisne. E finalizando, continuou: acabou-se, morreu. Aquela cena patética no palco da vida. Minha filha, levante-se e viva. Levante-se e seja feliz. E não se esqueça de que não é patético ter pés sem sapatos. Patético é não ter pés e possuir muitos sapatos. Hoje meu corpo é paralítico, mas minha alma pode voar ao infinito. E quando sinto saudades do balé, deixo que minha alma dance o lago dos cisnes, no país da luz, nesse além, mais além, alcançando a paz. Vá e viva a vida em plenitude, reparando seus erros, através do amor. Ame muito e realize-se através da autodoação e do respeito à vida. Que mensagem maravilhosa. Dá um nó. É muito importante, meus irmãos, não percamos as oportunidades que vão surgir em nossa experiência de vida ainda por muitos e muitos anos, por muitas reencarnações, de perdoarmos aquele que nos ofendem, que nos caluniam, porque é necessário, não é? Nós temos aqui algumas anotações sobre o perdão, não é? Os distúrbios psicopatológicos ameaçam fortemente a criatura, levando à loucura,
ao suicídio, à depressão, não é? As doenças físicas, não é? Pelas emanações dos pensamentos que chegam até nós, como nós falamos no início, pelos fluidos, não é? Então vai nos atingindo e causando essas doenças físicas. Então só sofrimento. Viu o Divaldo, né? O pensamento daquele homem negativo contra ele causou uma angina, essa dor no peito, que é muito forte. Então muitas doenças podem ser evitadas se nós procurarmos perdoar e nos auto-perdoarmos, não é? O amor é o hálito de Deus. E Deus é amor, né? Como afirma João no seu Evangelho. É necessário não odiar, porque o ódio consome o indivíduo de dentro para fora, né? Vai nos autodestruindo. É aquela ferrugem, não é? Que vai destruindo a gente interiormente. Se a pessoa joga lama na gente, deixa essa lama passar, não é? Deixa bater em nós, mas nós podemos limpar, lavar, tirar essa lama através dos bons sentimentos, através das nossas preces, não é? Mas a criatura fica com as mãos sujas daquela lama que jogou contra nós. Então nós deveremos ter compaixão, né, dessas criaturas. Pois é, meus irmãos, estamos concluindo, não é, as nossas reflexões, os ensinamentos que o Mestre deixou, que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos traz do início ao fim. Nós vemos o Sermão do Monte, essa grande plataforma, né, que nos ajuda a darmos voos mais altos, né, na busca desse eu, Espírito eterno. É muito importante nós nos sabermos espíritos, não é? E que a vida futura é a realidade. Então vamos nos trabalharmos para que tenhamos uma vida futura de paz, de harmonia, de crescimento. E quando lá chegarmos, trabalharmos muito mais, né, através dos conhecimentos aqui adquiridos. Não percamos a oportunidade de fazermos bem. Como diz São Francisco de Assis, é dando que se recebe, perdoando é que se é perdoado. Que Deus ilumine a todos nós, nos fortaleça. E aqui deixo para vocês um abraço fraterno da instituição, né, Co-Irmã. Estamos tão juntos, não sabia, não é? Soube através de Nani, quer dizer, a aproximação que existe entre Peixotinho e o Lar de Cáritas. Caridade é amor. Fora da caridade não há salvação, como nos ensina a doutrina espírita. Obrigado, meus irmãos. Muita paz. Hein? Ótimo. Quem deseja fazer esta prece para concluirmos essas bênçãos de luz recebidas nesta noite, fundamentadas no Evangelho de Jesus. Vamos pensar nas palavras que ouvimos ainda há pouco e pedir que voltemos para casa com novo ânimo, uma espécie de ânimo como renascimento, porque o pensamento em Jesus, o pensamento em sua obra, nos realmente fortifica e nos dá o ânimo necessário para continuarmos. Uma noite de repouso para todos nós e possamos voltar para casa com um pensamento não de
coisas negativas, mas sim pensamento de que com amor, com vontade, com o anseio de nos melhorarmos, nós conseguiremos, se não de todo, mas de alguma maneira,